pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos lá, pessoal, foco, foco, foco. Não esquecer de dar o joinha no vídeo se você gostar, de comentar, de compartilhar, de apertar no sinalzinho. Já está em andamento no forno, né, o curso de legislação penal especial. Se tiver bem muitas visualizações e se meu ego for lá para cima, eu faço de processo penal também, continuo fazendo essas. E lógico que eu estou brincando, pessoal. É sério, eu sempre procuro focar nisso. Se eu estiver ajudando uma pessoa, eu estou satisfeito. Se uma pessoa colocar aí no meu comentário, professor, valeu, foi massa, valeu o esforço, acredito eu que já estarei satisfeito. Mas eu quero o máximo possível ajudar as pessoas. Então vamos lá compartilhar para o canal ficar conhecido, para o canal pegar um público bacana. Vamos para frente. Pessoal, nosso simulado 4, ainda sobre crimes e contravenções penais, as classificações, a gente vai resolver a primeira questão. A primeira questão é do Ministério Público de São Paulo e tem uma peculiaridade muito grande essa questão, por isso você precisa ficar bem atento. E ela diz assim, é uma prova de promotor de justiça e, portanto, ela é diferente, ela é um pouquinho mais difícil. Diz assim, após a leitura dos enunciados abaixo, assinale a opção correta. 1. A teoria finalista no conceito analítico de crime o define como um fato típico e antijurídico, sendo a culpabilidade um pressuposto de aplicação da pena. Pessoal, se você já teve a oportunidade de assistir um curso meu completo, que eu gravei no EVP, já deve estar inspirado, você vê que eu explico bem direitinho a teoria causalista, o neocantista, a teoria clássica e a teoria finalista de crime. E por hora, esse item, que provavelmente, eu não sei se você conseguiu entender, ele diz assim, a teoria finalista no conceito analítico de crime. Opa, professor, eu já entendi conceito analítico de crime. Massa, é por aí que vai mesmo. Pelo conceito analítico de crime, crime é fato típico, antijurídico e culpável. Lembram disso? Nós adotamos no Brasil a teoria finalista. E a teoria finalista, ela se caracteriza porque o dolo e a culpa estão dentro do fato típico. Qual é a principal característica da teoria finalista? O dolo e a culpa estão dentro do fato típico. Antes da teoria finalista, que até de Welzel, se você ouvir falar dele, existiu a teoria clássica e a teoria causalista ou neocantista. Essas duas teorias, a clássica e a causalista ou neocantista, elas se caracterizam porque o dolo e a culpa estão na culpabilidade. Então, enquanto para a finalista, que é a que a gente adota, dolo e culpa está no fato típico, para a teoria clássica ou também para a teoria neocantista ou causalista, o dolo e a culpa estão na culpabilidade. Memorize isso. Agora eu quero que você preste atenção numa coisa. Turma, majoritariamente no Brasil, prevalece que o direito penal brasileiro adotou a teoria tripartida de crime. Que crime é fato típico, antijurídico e culpável. Prevalece no Brasil que o Brasil adotou a teoria tripartida de crime. Que crime é fato típico, antijurídico e culpável. Nós adotamos a teoria finalista e essa teoria finalista, crime tem 3 substratos, de acordo com Bettiol. Só que, até no curso de penal completo, eu falo, pessoal, cuidado só se você for fazer prova em São Paulo. Prova em São Paulo prevalece que a gente adota a teoria finalista, beleza. Mas para São Paulo, doutrinadores de São Paulo, como Damaso de Jesus, como Fernando Capês, dizem que nós adotamos a teoria bipartida de crime. Para eles, crimes é só o fato típico e antijurídico. Para eles, a culpabilidade é um mero pressuposto de aplicação da pena. Então, se você for fazer concurso em São Paulo, a culpabilidade é um mero pressuposto de aplicação da pena. Para São Paulo, o crime é só fato típico e antijurídico. Se você for fazer concurso em São Paulo, crime, fato típico e antijurídico. Se você for fazer concurso em qualquer outro lugar do Brasil, crime, fato típico, antijurídico, culpável. Fechou? Por isso que essa resposta, que essa questão diz assim, ó. A teoria finalista, no conceito analítico de crime, o define como um fato típico e antijurídico, sendo a culpabilidade mero pressuposto de aplicação da pena. Tá correto? Tá correto porque é um concurso de São Paulo. Eu fiz questão de botar essa questão por conta disso. Mas se fosse o concurso aqui no Ceará, por exemplo, crime é fato típico, antijurídico e culpável. Então essa tá correta porque foi em São Paulo. Para outro concurso estaria errado. 2. A teoria clássica de crime, no conceito analítico, o define como fato típico, antijurídico e culpável. Essa está correta, não tem o menor problema. 3. A teoria clássica entende, lembra que eu falei que a única diferença das duas era o dolo e a culpa? Então aqui está ok. A teoria clássica entende que a culpabilidade consiste num vínculo subjetivo que liga a ação ao resultado, ou seja, no dolo a culpa em sentido estrito. Pessoal, essa também está correta, deixa eu explicar melhor. A gente tem, e eu acho que eu até já falei isso para vocês, lembrei? A gente tem 3 elementos subjetivos. O dolo,
a culpa, e alguns crimes dolosos, além do dolo, têm a finalidade especial. Então nós temos 3 elementos subjetivos: o dolo, a finalidade especial e a culpa. Eu estou falando para vocês que a teoria clássica, ela coloca o dolo e a culpa dentro da culpabilidade. Então essa questão, quando ela diz que, para a teoria clássica, entende que a culpabilidade consiste no vínculo subjetivo que liga a ação ao resultado, ou seja, no dolo e na culpa em sentido estrito, está correto. Por quê? Porque dolo e culpa está aqui. É óbvio que quando no curso completo eu tenho como bem mais aprofundar isso. Mas por hora, na teoria clássica, existia a culpabilidade dolo e a culpabilidade culpa. Na teoria clássica, culpabilidade tinha 2 espécies: a culpabilidade dolo e a culpabilidade culpa. E é isso que ele está dizendo. Professor, questão chata. Ela é um pouco difícil porque é para promotor de justiça, né? E tem que ser um pouco mais difícil mesmo. 4. A teoria finalista entende que, por ser o delito uma conduta humana e voluntária, tem que ter sempre uma finalidade, o dolo e a culpa são abrangidos na conduta. Tá correto. Como assim? Eu disse para vocês que, na teoria finalista, o dolo e a culpa estão no fato típico. O fato típico tem 4 elementos. O fato típico tem como elemento conduta, resultado, nexo, causalidade e tipicidade. A teoria finalista, o fato típico, tem 4 elementos: conduta, resultado, nexo, causalidade e tipicidade. Onde é que está o dolo e a culpa? O dolo e a culpa está na conduta, para a teoria finalista. O dolo e a culpa está aqui dentro. É por isso que quando ele diz assim, ó, a teoria finalista entende que, por ser o delito uma conduta humana e voluntária, que tem sempre uma finalidade, o dolo e a culpa são abrangidos pela conduta. Tá correto. Então, até agora, a 1, a 2, a 3 e a 4 estão corretos. 5. A teoria finalista entende que pode existir crime sem que haja culpabilidade. Isto é, censurabilidade ou reprovabilidade da conduta, inexistindo, portanto, condição indispensável à imposição da pena. Aqui, a mesma coisa da 1. Se você viesse fazer um concurso aqui em Fortaleza, ou provavelmente no seu estado, isso aqui estaria errado. Só que, para a teoria finalista de São Paulo, o crime é só fato típico e antijurídico, o que torna essa correta, que diz que a teoria finalista entende que pode existir crime sem que haja culpabilidade. Para a teoria finalista, a culpabilidade é um mero pressuposto de aplicação da pena. Então, a 1 e a 5 estaria errado se fosse em outro concurso. Só que como é um concurso em São Paulo, a resposta correta é que todas estão corretas. Boa. Pessoal, eu quero preparar você para passar em qualquer canto no Brasil, não é só lá não. Diz assim, ó, não é só aqui ou no seu estado, não. O conceito formal do crime constitui-se na conduta proibida por lei sobre a ameaça de aplicação da pena, numa visão legislativa do fenômeno. Assim sendo, respeito ao princípio da legalidade ou da reserva legal, para o qual não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Tá correto, tá aí, né? Também é um enunciado. Em relação ao crime e os seus elementos, as espécies e sujeitos, assinale a opção correta. O sujeito passivo é o titular do bem jurídico protegido. E o sujeito passivo formal ou constante é o titular do interesse jurídico de punir, que surge com a prática da infração penal e é sempre o Estado. Correto. Pessoal, a maioria da doutrina vai dizer que quase todos os crimes têm 2 sujeitos passivos. Tem um sujeito passivo formal ou constante, que é sempre o Estado. Para essa teoria, o Estado sempre é sujeito passivo de qualquer crime. E existe o sujeito passivo material ou eventual. O sujeito passivo material ou eventual é a eventual vítima. Então, se o Antônio é assassinado, o Estado é o sujeito passivo e o Antônio também. O Antônio é o sujeito passivo material e o Estado é o sujeito passivo formal. Então, essa já é a resposta correta. O sujeito passivo é o titular do bem jurídico protegido. E o sujeito passivo formal, constante, titular do interesse jurídico de punir, que surge com a prática da infração penal e é sempre o Estado. Correto. O Estado é sempre o sujeito passivo de todos os crimes. Ele é o sujeito passivo formal constante. Agora, o sujeito passivo material ou eventual é a própria vítima. B. O contexto dos crimes próprios, falei disso no final da aula passada, envolve os crimes que exigem sujeitativo qualificado, devendo este cometer pessoalmente a conduta típica, admitindo, entretanto, a coautoria e a participação. O crime próprio é aquele crime que o sujeito ativo, ele precisa de uma qualidade, uma característica especial. Como, eu dei como exemplo, peculato e corrupção passiva precisa ser funcionário público. Como o infanticídio prevalece que é um crime próprio, prevalece então que a própria mãe em estado puerperal.
Então, existe, pessoal, certos crimes que são crimes próprios. Crimes próprios é aquele que o sujeito ativo precisa de uma qualidade e característica especial. O crime próprio admite, sim, a coautoria e a participação. Coautoria, duas pessoas praticando o núcleo do tipo penal, e a participação é a pessoa não pratica o núcleo, não pratica o verbo, mas ela instiga, auxilia ou induz a prática do crime. Agora, quando ele diz, o contexto dos crimes próprios envolve os crimes que exigem sujeito qualificado, devendo este cometer pessoalmente a conduta típica, pessoal, não, se você disser que só ele pode cometer a conduta típica, está dizendo que não cobre coautoria. Coautoria é o tipo de situação que duas ou mais pessoas cometem o verbo do crime. O crime que não admite a coautoria é o crime de mão própria. Não dá para duas pessoas ao mesmo tempo cometerem o verbo. Então, quando ele diz, devendo o crime próprio cometer pessoalmente a conduta típica, ele está dizendo que não admite coautoria. E está errado. O crime o crime próprio, ele admite a coautoria e admite a participação. O crime que não admite a coautoria é o crime de mão própria. Então está errado quando ele fala aqui que deve cometer pessoalmente a conduta e admite a coautoria. É meio que até contraditório. C. Um tipo penal vem estruturado como sendo o título ou nome iuris. Ou seja, o tipo penal vem estruturado como sendo o título ou nome iuris, o título o nome do crime. Como preceito primário e preceito secundário, caracteriza esse último, que é a pena, como a descrição da conduta proibida. Tá falso. Eu falei já isso para vocês. Todo crime tem um preceito primário e preceito secundário. O preceito primário do crime é a descrição da conduta. O preceito secundário do crime é a pena aplicada. Aqui está errado que ele está dizendo que o preceito secundário é a pena aplicada. Ou que o preceito secundário é a conduta proibida. É a descrição. Falso. Se tivesse assim, ó, caracteriza-se aquele, ou seja, o preceito primário, com a descrição da conduta proibida, está correto. Mas o preceito secundário é a pena e não a conduta. Entender? O juiz é proibido, na pena de tentativa, de levar em conta o iter criminis, ou seja, o caminho, a fase do crime. Ou seja, o grau de perigo em que o agente sofreu, sendo a causa de diminuição obrigatória, sem, entretanto, fixar parâmetro. Está errado. O artigo 14, parágrafo único, diz que a pena da tentativa é a pena do crime consumada, diminuída de 1/3 a 2/3. Então, o artigo 14, parágrafo único, diz que a pena da tentativa é a pena do crime consumada diminuído de 1/3 a 2/3. Quanto mais longe ficou da consumação, maior o aumento de pena. Quanto mais perto da consumação, menor essa diminuição de pena. Ah, professor, então o juiz vai fixar a pena de vai diminuir a pena de 1/3 a 2/3. Como é que ele vai levar em consideração? Quanto mais longe ficou da consumação, maior o aumento de pena. Quanto mais perto da consumação, menor o aumento de pena. Ele vai levar em consideração as fases do crime, ele vai levar em consideração o iter criminis. Por isso que está errado aqui, porque ele diz que o juiz não pode levar em consideração o iter criminis. Resposta correta, A de avião. Bora lá, pessoal, agora é delegado de polícia, você que vai ser delegado. Diz assim, o brasileiro maior, o brasileiro nato, maior e capaz, quer praticar vias de fato contra outro brasileiro nato. É praticamente igual àquela outra, né? Então, ó, o brasileiro nato, maior e capaz, quer praticar vias de fato, que é uma contravenção penal, contra outro brasileiro nato, certo? Será considerado reincidente caso tenha sido condenado em território estrangeiro por uma contravenção penal. Essa está errada. Por quê? Porque contravenção penal, para ele ser reincidente, a contravenção penal tem que ser julgada aqui. Por quê? Porque a gente já viu que a contravenção penal não tem extraterritorialidade. A contravenção penal só goza de territorialidade. Então, vocês lembram que na aula passada eu fiz um quadrinho com vocês? Eu disse assim, se ele transitou em julgado por crime aqui ou no estrangeiro, e outro crime, vai ser reincidente. Crime aqui ou no estrangeiro e uma contravenção penal aqui, vai ser reincidente. Contravenção penal aqui e outra contravenção penal aqui é reincidente. O único caso que ele não é reincidente é contravenção penal aqui e crime aqui. Por que ele não é reincidente? Por ausência de previsão legal. Então, quando ele fala que ele vai ser considerado reincidente caso tenha sido condenado em território estrangeiro por contravenção penal, está errado. Porque o Brasil, para contravenção penal, é só territorialidade. A gente só se preocupa com a contravenção penal que foi praticada no Brasil. B. Poderá ser condenado a penas de reclusão, detenção e multa. Falso. Já vimos que contravenção penal não tem reclusão nem detenção. Tem só multa e tem só prisão simples. Ou as duas coisas juntas. C. Responderá por contravenção penal no Brasil, ainda que a conduta tenha sido praticada em território estrangeiro. Pessoal,
se ele responderá por contravenção penal no Brasil, ainda que a conduta praticada tenha sido no estrangeiro. Falso. Mesma justificativa da A. A não cabe a extraterritorialidade de contravenção penal. Só cabe territorialidade de contravenção penal. D. Responderá por contravenção penal na forma tentada. Já falei para vocês, a contravenção penal não admite tentativa. Falso. E. Responderá por contravenção penal e, nesse caso, a ação penal pública é incondicionada. Falamos disso na aula passada. Item E, resposta correta. Show de bola. Galera, de coração espero que você esteja acertando tudo. Esteja dando tudo certo. Próxima questão. A respeito do crime de omissão de socorro, assinale a opção correta. O crime de omissão de socorro, ele é um crime omissivo próprio ou puro. Lembram? O crime omissivo próprio ou puro é aquele que o verbo é um verbo omissivo, com o núcleo do tipo penal, com o verbo deixar. Aí dá exemplo, omissão de socorro, do 135. Dá exemplo, abandono intelectual, abandono material, do 244 e do 242 do Código Penal. Então, omissão de socorro. O crime de omissão de socorro classifica-se como um crime omissivo próprio, correto. E instantâneo, correto. Professor, o que é um crime instantâneo? O crime instantâneo é aquele que se consuma naquele instante. É o contrário do crime permanente. O crime permanente, lembram? Que a consumação se prolonga no tempo, como sequestro, cárcere privado, porte ilegal de arma, porte ilegal de droga, transporte de drogas. O crime se consuma no tempo, crime permanente. O crime instantâneo se consuma naquele instante e pronto. Então, a omissão de socorro é um crime próprio e instantâneo, correto? A criança abandonada pelos pais não pode ser sujeito passivo de omissão de socorro praticado por terceiros. Pode. Se eu vir uma criança abandonada pelos pais, eu passar e eu não faço nada, ela é sujeito passivo de omissão de socorro e eu sou sujeito ativo. Eu tenho que ligar para uma autoridade, eu tenho que ajudar aquela criança. Dê uma lida no 135 para vocês depois. O crime de omissão de socorro é admitido na forma tentada. Falso. Crime omissivo próprio ou puro não admite a tentativa. Crime omissivo próprio ou puro não admite a tentativa. No futuro, eu vou colocar para vocês todas as situações que não admitem a tentativa. Você já sabe dos crimes unissubsistentes, não admite a tentativa. Crime na forma oral, não admite a tentativa. Crime omissivo próprio, não admite a tentativa. Crime de atentado, não admite a tentativa e por aí vai. Item E. É impossível ocorrer a participação em sentido estrito em crime de omissão de socorro. Falso. O crime de omissão de socorro, ele admite sim a participação em sentido estrito. Que é o quê? É você me instigar a deixar, a não ajudar a pessoa. Eu tô vendo uma criança abandonada aqui, ela tá morrendo de fome. Aí você corre. Admite sim a participação. Então tá errado. Quarta questão, resposta A. E finalmente, constitui crime omissivo próprio, item A, o abandono intelectual. O abandono intelectual está no 244, deixar de prover a instrução primária de filho em idade escolar. Você deixa de fazer alguma coisa, é um crime omissivo próprio. Mediação para se via lasciva de outra, em que você atua influenciando alguém para esse alguém satisfazer, é um terceiro, para esse terceiro, a gente vai conversar sobre isso acho próximo ano, se eu continuar gravando os vídeos, mediação para satisfazer a lasciva de outra é você se vir de terceiro, para que um outro satisfaça a lasciva de outro. A gente vai estudar sobre isso. É como se fosse, não propriamente, mas como se fosse o cafetão. A gente vai estudar sobre isso. Falsidade de atestado médico é o dar ao médico atestado falso. Está no artigo 302 do Código Penal. Dar o médico atestado falso. Tem nada de omissão aí. E, finalmente, atentado ao pudor mediante fraude, que nem existe mais. Aliás, o crime de atentado ao pudor mediante fraude, a gente vai conversar sobre isso no crime contra a dignidade sexual. Pessoal, espero que vocês estejam gostando. Por favor, curtam, compartilhem o vídeo, escrevam para mim, se inscrevam no canal e a gente fica tendo em contato. Eu, de fato, queria conhecer vocês. Fiquem com Deus, galera. Tchau, tchau.